E aí pessoal, tudo bem? Voltamos agora para o módulo 8. Sobre o que nós vamos falar nesse módulo 8? A estrutura de uma boa redação. Um esquemazinho passo a passo. Lá na plataforma você vai encontrar um mapa mental com todo esse passo a passo, de uma forma que você possa visualizar, possa memorizar e te ajudar assim na construção da sua redação. Bem, você não precisa ficar preso a essa estrutura de forma ordenada, de forma fixa. Eu tenho que fazer primeiro esse passo, depois esse segundo, depois esse terceiro. Se eu não fizer isso, não vou conseguir fazer um texto. Não, você pode ficar livre para variar, para fazer um passo primeiro, independente se realizou um outro anteriormente. Enfim, fazer o terceiro passo primeiro, fazer o quarto primeiro, enfim, inverter aí algumas ordens. Pelo seguinte, porque algumas coisas você vai ter maior domínio, então não precisa necessariamente ficar se vigiando tanto, virá naturalmente na escrita. Outras coisas você vai ter uma certa dificuldade, então vai ser bom você seguir uma certa ordem para manter essa dificuldade, né, sob vigilância. Por exemplo, se você tem dificuldade em fazer o título, é bom manter sempre a ideia. O título, não posso esquecer de fazer no final de tudo. Manter aquele esquema, né? Como nós vimos lá no módulo sobre título. Reunir toda a informação do texto para depois criar o título. Clareza e objetividade. Se você tem boa capacidade de escrever um texto claro e objetivo, bem, não precisa colocar isso no seu passo a passo de revisão. Porque no seu próprio processo de escrita, se você já é bom nisso, você vai fazer um texto claro e objetivo de forma bem tranquila. Então, são itens, né, que eu gosto de dizer para não ficar parecendo, isso aqui é uma fórmula. Você segue essa fórmula ordenadamente para você acertar. Não, são dicas, são passos que você pode pular um passo, pode seguir todos à risca ou pode, enfim, né, ir reordenando ao seu bem entender. O importante é você manter, né, a consciência de que, poxa, isso aqui é importante, eu domino isso, eu tenho necessidade de memorizar isso. Bom, eu acho que tenho, então memoriza. Eu não preciso memorizar isso aqui no meu passo a passo. Posso fazer um passo a passo só com 7 itens desse aqui? Pode, não tem problema. O importante é você se conhecer, você conhecer o seu texto e, né, e assim garantir que você vai construir uma redação para aprovação ou não. Bem, primeira coisa que a gente faz, né, como nós vimos já lá no início do módulo, tema, assunto, foco. Depois você verifica aí a coerência e a coesão do seu texto. Depois que você fez o tema e elaborou o assunto, foco, bem, você tem que ficar de olho no seguinte. Tá aqui, já fiz o meu esqueleto, o meu rascunho básico. Lembra? Tópico frasal, que é a tese, os argumentos e um fechamento. Isso eu estou escrevendo a introdução. Não, você não está escrevendo a introdução, você está elaborando as ideias que virão no texto. Claro, como já vimos, a introdução ela corresponde ao texto, a tudo que virá no texto. Tese, pinceladas de argumentos e conclusão. Mas não a introdução feita, são ideias. Ideias para o tópico frasal, para a tese, ideias para os argumentos e ideias para a conclusão. Você lembra que lá nos parágrafos de argumentos a gente tinha as ideias, a gente fez algumas frases como ideias de argumentos, e lá na argumentação não necessariamente a gente repetiu aquela frase, mas a gente só usou a ideia, usou algumas palavras apenas para explanar o parágrafo de argumentação inteiro. Lembra disso? Bem, é isso aqui o número 1, tema, assunto, foco. Você pode construir a introdução? Pode, mas é opcional. Lembra também, a introdução eu posso construir no início ou construir só no final, depois de fazer o desenvolvimento todo e a conclusão. Por isso coloquei aqui, introdução opcional. Importante é você já ter construído a ideia. Tema é esse? Pronto, beleza. O assunto foco é esse? Beleza. Agora você mantém, aí você já lembra, calma aí, eu tenho que manter a coerência. Se o tema é esse, o assunto foco é esse, meus argumentos têm que estar alinhados. Tem que estar seguindo a mesma linha de raciocínio desse tema. Eu tenho que falar sobre esse assunto. Não posso fugir. Lembra das argumentações falaciosas também? A gente pode, às vezes, acabar entrando em uma outra área, passando um pouco o limite daquele campo de estudo, aquele campo de disciplina, saindo daquelas premissas,
dos pressupostos e acabar se perdendo no texto falando de um outro aspecto daquele assunto que não responde a pergunta, não responde aquele tema, aquele assunto foco. Então, mantenha o foco. Fez tema e assunto foco? Beleza. Coerência. Fábio, coerência. Fábio, elos coesivos. Não se esqueça dos elos coesivos. Você já mantendo isso logo no início, já lembrando disso logo no início da sua redação, menos chance de você errar. Quando você for construir lá o seu parágrafo de argumentação, de conclusão, você já vai ter isso na sua mente. Coerência e coesão. Sentido e elo de ligação. Beleza? Por isso eu coloquei aqui no passo a passo logo no início, para ser algo que já esteja na sua mente desde o começo. A argumentação, né? Depois aí que constrói o tema, o assunto foco, você já tem a sua tese, já constrói os argumentos a partir das técnicas do coelho, da matriosca, e por fim a conclusão. Depois você, aí, no passo 6, retoma a introdução, se já tiver feito, ou você constrói a introdução pela primeira vez com base naquilo que você já escreveu. Depois que já finalizou a introdução, desenvolvimento e conclusão, você parte para onde? Para o título. Lembra? O título ele tem que representar em algumas palavras aquilo que seu texto realmente reflete, sobre o que seu texto realmente fala. Depois, clareza e objetividade. O que é isso? Você olhar para o seu texto e falar o que eu posso tirar daí, o que eu posso deixar, o que eu tenho que tirar, o que está em excesso, o que está repetitivo. Você ser claro e objetivo. No nono passo aí é a adequação. O que é adequação? Adequação ao gênero. Você conferir dentro da introdução, há tudo realmente que eu tenho que eu estou falando no texto? Tem aqui, introdução, minha tese. Minha tese está presente. Os argumentos que eu usei lá embaixo estão presentes na introdução? Sim, estão presentes. Lá na conclusão, lá no fechamento, tem uma pergunta, tem uma analogia, tem um questionamento, tem já uma conclusão propriamente dita. O parágrafo de argumentação está falando só sobre um argumento ou está misturando argumentos? Tem dois argumentos dentro do mesmo parágrafo. O parágrafo está muito grande, tem um desequilíbrio de parágrafo. Você fazer a adequação da formatação, a adequação ao gênero. A conclusão, realmente, a conclusão está concluindo, a conclusão está retomando, você dá aquela olhada no texto em si. E a revisão? A revisão são os aspectos, né, principalmente gramaticais. Você olhar de uma forma, calma aí, deixa eu ver agora, como se fosse um professor de português procurando erros gramaticais. Acentuação, pontuação, concordância sujeito e verbo, colocação pronominal, crase, está tudo nos conformes. Para isso é essencial, né, você estudar, ter um certo domínio da gramática, do básico da gramática. Vou dizer dois assuntos que são principais aí, a pontuação e a concordância nominal e concordância verbal. São dois itens que pesam bastante, que muitas vezes a gente acaba errando sem perceber. Pontuação, por incrível que pareça, existem regras para o uso da vírgula, regras para o uso das aspas, para o uso da ponto e vírgula. E aí é bom você ter o domínio dessas regras para poder não errar na pontuação. Concordância, ela acaba sendo envolvida com pontuação. Às vezes, quando a pontuação ela é muito densa, a gente acaba errando na concordância, porque o sujeito vem longe do verbo, ou o adjetivo vem longe do substantivo, devido à pontuação. Então, tente sempre policiar, né, dar uma estudada. Questão de pontuação, de concordância. E depois vem aí regência, acentuação. E claro, né, principalmente, aí, né, vou dizer algo que já fica super subentendido dentro dos aspectos gramaticais, é a ortografia. Você escrever corretamente as palavras. Aqui no decorrer do texto tem todo o detalhamento dessa teoria, que, por exemplo, na coerência. Tema, fazer o bem não importa quem. Tópico específico, menores de rua. Posição, a favor ou contra, ajudar menores de rua. E aí eu tenho 3 posições a favor. Eu faço então a mini redação com 5 frases em média sobre esses pontos, nessa argumentação. Trago aqui o tópico frasal, menores das ruas são um dos grandes problemas atualmente no Brasil. Está seguindo coerentemente o tópico selecionado, o subtema, né? O assunto foco, menores de rua. Fazer o bem não importa quem é bem amplo, usando a técnica do coelho, eu crio menores de rua, subtópico, né? E aí depois os argumentos.
menores nas ruas são um dos grandes problemas atualmente no Brasil. A tese. Agora, os argumentos. Seres humanos possuem potencial e devemos ajudar os outros. Se ajudarmos um cachorro faminto na rua, temos que fazer o mesmo com o ser humano. Pensemos no bom uso que alguns farão com o dinheiro e não no mau uso que outros farão. Bom, aqui são argumentos a favor de ajudar menores de rua. E na conclusão, não fechemos os olhos, né, para o problema, mas façamos todos o melhor que pudermos. É a ideia, são as ideias, tópico frasal, argumentos e fechamento. Contra, dar esmola só faz com que queiram permanecer nas ruas, muitos usam dinheiro para usar drogas e devemos exigir políticas públicas eficientes para a questão. E aí vem, novamente, a tese, a mesma. Se menores têm liberdade de dinheiro nas ruas, não sairão de lá. A maioria não possui estrutura nem consciência para estudar e trabalhar, acabam nas drogas. Educação de qualidade e tratamento psicológico são essenciais de uma política eficiente. Às vezes, a melhor forma de ajudar envolve ações indiretas, como reivindicar reforma no sistema de tratamento de menores. Aqui é uma ideia contrária a ajudar, né, a dar dinheiro, vamos dizer assim, né, a menores de rua. Você vê que tem os lados positivos e tem os lados negativos. Cada um tem a sua opinião e os seus argumentos. E aí, como que você faz essa abordagem? Você verifica texto, a tese, está falando de problemas com menores de rua? Sim. Os argumentos são sobre esse tópico, esse assunto foco? Sim. E a conclusão ou o fechamento está realmente retomando, concluindo, se remetendo ao que foi dito acima? Sim, está. Então segue tudo a mesma linha de raciocínio. Esse aqui é um macetinho, né? Vou chamar de macetinho, mas é uma estrutura que pode te ajudar a manter a coerência na hora de fazer o seu texto. Tema, assunto foco, posição a favor ou contra e argumentação. Técnica do coelho, lembra? Te dá um tema, você brainstorm para criar subtemas, brainstorm para criar argumentos, né? No caso você se posiciona a favor ou contra, brainstorm para criar argumentos e depois você seleciona quais argumentos você quer utilizar. Fazendo dessa forma, a técnica do coelho, você fica coerente em seu texto inteiro. Bem, coesão. Agora que você já tem essa mini redação, né, que é a sua introdução, basicamente pode utilizar para a introdução, você tem que colocar os elos coesivos. Elos coesivos, menores de rua, tal. Aí vem o primeiro argumento. Seres humanos possuem potencial e devemos ajudar uns aos outros a descobrir para aproveitar as oportunidades da vida. Além disso, por que esse além disso foi colocado aqui? Porque é uma ideia se somando a outra ideia. São dois argumentos, sendo que um argumento está somando com o outro. Além disso, se ajudamos um cachorro faminto na rua, temos que fazer o mínimo, no mínimo mesmo com outro ser humano. E aí é importante destacar também, vem aí um adendo, né? Vem um terceiro argumento, uma terceira ideia sendo somada às duas ideias anteriores. É importante destacar também que, repara, isso é importante destacar também que não entra naquelas conjunções, naquelas palavras clichês que muitas vezes alguns professores gostam de passar, né? Memoriza esses elos coesivos, memoriza essas conjunções. Não precisa. É só você ter uma certa prática, uma criatividade, bastante prática de leitura, que virão na sua mente palavras que vão te ajudar a fazer essa ligação. É importante destacar também que você deve pensar no que alguns desses menores farão de bom com o dinheiro e não no que outros farão de errado. Portanto, aqui, cara, quer usar um elo coesivo na conclusão que não vai ter erro, portanto, logo, pronto, esses dois são os mais básicos, mais simples, mais objetivos e não são clichês. Por quê? Porque é utilizado independente de ser na redação. O feio, o estranho é usar clichê de redação. Cabe salientar, é notório, esse clichê então, é notório que esse é notório, cara, não usa, porque muita gente usa isso como um macetão. Vou usar que não tem erro. Fica feio. Por quê? Porque todo mundo usa. Isso mostra que você está com pouca criatividade, você não está interessado em aprender a escrever, e apenas em passar. E, na verdade, às vezes, dependendo do concurso, se for uma entrevista de emprego, o cara vai ver, pô, isso aqui tem pouca criatividade, usa recursos pobres. Pronto. Portanto, não fechemos os olhos para o problema. Tranquilo, fez o básico, faz o feijão com arroz e garante. Não queira inventar tanto. Os argumentos contrários. Temos aí a tese, né? E vem o primeiro argumento. Se menores têm liberdade e dinheiro nas ruas, não sairão de lá. Agravando a situação, olha que legal, eu não usei nem conjunção de ligação para fazer aquela ligação. Além disso, não só, mas também, não utilizei nem elos coesivos padrões, né, comuns,
que eu fiz? Eu usei um verbo no gerúndio simples e um substantivo. Acabou agravando a situação, ou seja, pode até ser piorando a situação, ou para piorar. Isso funciona, Fábio? Sim, por quê? Porque você, mesmo usando essas palavras, agravando, piorando, para piorar a situação, quando você usa essas palavras, isso já subentende que você está complementando a ideia anterior, ou seja, agravando a situação. Que situação? A situação apresentada acima. E agora, além dessa situação, existe essa outra. Então, são palavras que não são clichês e elas fazem o papel muito bem de fazer ligação entre parágrafos, de fazer esse elo coesivo, elo de coesão, ajudando assim a coerência, mantendo a semântica, o sentido. Gravando a situação, a maioria não possui estrutura nem consciência para estudar e trabalhar, e acabam entrando nas drogas. Na mesma linha de raciocínio, deve-se frisar que, olha que legal, na mesma linha de raciocínio, o que você está querendo dizer com isso? Olha, pega essa ideia anterior, mantendo essa mesma ideia, mantendo esse mesmo pensamento, e mantendo esses dois itens como premissa, ainda acrescentamos, ou seja, deve-se frisar, olha que legal essa palavra frisar, deve-se enfatizar, né? Você pode usar também, enfatizar, deve-se atentar, deve-se observar, que a educação de qualidade e o tratamento psicológico são essenciais em uma política eficiente. Olha a conclusão, não tem nem um portanto, não tem nem um logo, não tem nem tendo em vista, com base no exposto acima, vem uma estrutura que até relativamente assim, não é pouco usada, mas diferente. Verificadas tais circunstâncias, fica claro então que, verificadas tais circunstâncias, levando em consideração o que foi dito acima, fica claro então que esse fica claro então que entra no lugar daquele clichê. É notório que, resume-se que, percebe-se que, são palavras mais comuns. Então, fica claro então que, às vezes, a melhor forma de ajudar envolve, e quando você fala fica claro então que, você está induzindo a pessoa a concordar com você. Já que você utilizou o adjetivo claro, o leitor, às vezes, sem ele perceber, se é claro é porque tem razão. Então, eu não posso contestar já que é tão claro. Eu tenho que me render ao fato de esses argumentos serem uma situação bem óbvia. Então, ajuda ganha força de argumentatividade. Forma de ajudar envolve ações indiretas, como reivindicar reforma no sistema de tratamento de menores. Beleza? Como se pode verificar, a mini-redação organiza as ideias de forma a não nos perdermos em uma escrita contínua, ou seja, uma escrita sai escrevendo, sem me dar conta se está coerente, se os elos coesivos estão sendo bem usados. Ao desenvolver o texto, agora temos as ideias básicas de cada parágrafo, que não significa que não podemos alterar, incluir, retirar, mas sempre com o cuidado de não fugir ao tema e à coerência do texto. Essa mini redação aqui, que é um macetinho para manter, uma técnica utilizada para manter a coerência e acrescentar os elos coesivos, elas funcionam com uma mini redação. Você pode se basear nisso aqui, nessa estrutura, nesse pequeno rascunho para fazer a explanação das suas ideias. Então, o que é melhor? Você começar um texto e sair escrevendo sem uma estrutura realizada anteriormente, ou você já realizar uma estrutura dessa aqui e na hora de escrever o texto mais ampliado, na hora de expandir o texto, você já expandir, já fixando o que foi dito anteriormente, o que você escreveu anteriormente, o rascunho que você realizou anteriormente. É como se você fizesse, vou construir o esqueleto, depois vou colocar os músculos, colocar a pele, colocar os órgãos, primeiro o esqueleto, depois o restante do corpo. Beleza? Eu chamo isso de mini redação. Você constrói uma mini redação para ajudar você a fazer a redação inteira. Os passos seguintes referem-se à adequação a uma estrutura padrão de texto dissertativo argumentativo, a comumente conhecida como possuindo introdução, argumentação e conclusão, sendo que ela será elaborada na seguinte sequência: primeiro a argumentação, depois a conclusão, a introdução e, por fim, o título. Bom, esse aqui é um passo a passo que você utiliza para construir uma redação nessa estrutura, nesse esquema, nesse passo a passo. Argumento, conclusão, introdução e título. Você pode variar? Pode, como foi dito anteriormente, já falei isso umas 2 ou 3 vezes anteriormente. Você não precisa ficar fixo, cristalizado numa estrutura, no passo a passo padrão. Mas o importante de ter esse passo a passo é que você tem toda a estrutura de forma fixa, de forma memorizada. E aí você vai variando, usando conforme for
fazendo sentido para você. A argumentação. Ao desenvolver a argumentação, é essencial atentarmos à fundamentação dos argumentos. Não havendo no momento fonte de autoridade disponível, deve-se usar fatos amplamente conhecidos. Já falei isso aqui lá na estrutura de argumentação. Fundamental também é manter uma estrutura básica de parágrafo. Já trabalhamos da estrutura de parágrafo padrão, na introdução, na argumentação e na conclusão. Tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo, desenvolvimento do argumento e um fechamento. Tópico frasal não necessariamente aparece como primeiro elemento, também já falei isso em outros módulos. Pode vir no meio ou até no final do parágrafo. Conclusão. A conclusão deve ser escrita com base em toda a argumentação, tendo como foco principal uma declaração resultante dos argumentos desenvolvidos, ou seja, aquela reafirmação do que já foi defendido anteriormente. Retoma-se, se possível ou necessário, a questão trazida na introdução. Você pode realizar, fazer de novo a pergunta que foi feita na introdução, trazer uma questão que já foi trazida na introdução. Para quê? Para relembrar, para você mostrar, está coerente aqui. Estou respondendo aquela dúvida, aquela questão, aquele problema que veio lá em cima. Mantendo assim, então, a coerência. Respondendo, afirmando ou negando tal questão. Depende do recurso utilizado na introdução. Se você vai usar uma pergunta retórica, se você vai fazer uma afirmação e no final negar essa afirmação. Introdução. Introdução, seja realizada no início através da técnica do coelho e da matriosca, deve ser revista, pois durante a confecção dos argumentos podemos acabar mudando algumas coisas. Já falamos sobre isso também. A introdução deve trazer os argumentos pincelados, ou seja, bem resumidos. Então, ela deve refletir todo o seu texto. Por isso, é necessário revê-la após fazer o texto. É fundamental que a introdução apresente de forma pincelada tudo o que será ou que foi discutido no texto. Assunto, foco, argumentos e recurso utilizado para criar a expectativa de leitura, como interrogação, afirmação ou negação da sua posição. A introdução é o chamariz, já falamos sobre isso, né? A vitrine para o leitor e deve apresentar a este o que ele encontrará ao ler o texto. Estou lendo essa parte bem rápida, justamente porque nós já falamos bastante sobre isso anteriormente. Há situações, dependendo do tema, em que poderá não haver uma conclusão em si. Nesse caso, a dissertação deverá apresentar um equilíbrio de argumentos, com a orientação ao leitor, ou seja, você informar ao leitor, de forma bem explícita, que devido à complexidade temática e à falta de evidências, o assunto precisa ser mais amplamente discutido no decorrer do tempo, para que haja posicionamentos não precipitados sobre o tema. É no caso aí de posição neutra, posicionamento neutro de uma redação. Nós vamos ver isso posteriormente. Título. O título é o primeiro item a ser lido, portanto, deve despertar o interesse do leitor. Criatividade, relevância e coerência com o texto são os aspectos principais a serem observados. Em vista disso, o título será o último texto escrito, pois deve refletir a ideia principal do texto. Já falamos isso lá, no módulo de título. O título deve ser feito até mesmo após a introdução, já vista anteriormente. Beleza? Então, observação. Repare, então, que para as partes principais de uma redação, de forma resumida, são 5 passos. Esboço da redação, que é a mini-redação, como utilizando a técnica do coelho ou da matriosca. Verificação da coerência e da coesão, justamente com base nessas técnicas, nessa mini-redação. Construção dos argumentos, que é a ampliação e detalhamento das ideias apresentadas no esboço. Ampliação da conclusão, retomando a afirmação da introdução e os argumentos que foram aquilo que é trazido anteriormente, no texto. Introdução, que se você já fez, vai rever a introdução, ou se não fez, vai fazer a introdução com base no que veio na argumentação, pincelando então os argumentos. E por fim, o título, refletindo a ideia principal do texto. Beleza? Clareza e objetividade. Já falamos sobre clareza e objetividade anteriormente, lá no início do vídeo, que é um enxugamento. Adequação, já falamos sobre a adequação, que é a parte dos recursos coesivos, quantidade de parágrafos, as ideias que apresentam em cada parágrafo. E, por fim, a revisão, que é a revisão dos aspectos gramaticais, já falamos também isso lá no início, tanto da coesão, coerência, quanto dos aspectos gramaticais. Bem, basicamente, esse é um passo a passo muito eficiente na hora de você construir a sua redação. Você pode memorizar isso, você tem um mapa mental lá na plataforma, você pode verificar lá. Você memorizando isso vai facilitar e muito você na hora de fazer a sua redação. Por que eu falo sempre em memorizar os mapas mentais? Porque mapas mentais ajudam justamente, é como se você pegasse um mapa e colocasse na sua cabeça, memorizasse esse mapa. Na hora de você procurar o tesouro, esse mapa já vai estar na sua mente, você não precisa ficar pensando muito. Vindo na sua mente, já vai vir, opa, aqui é um caminho X.
ali é o caminho Y, aquele ali é o caminho Z. Opa, se eu for por esse lado tem uma montanha, se eu for por esse lado tem um lago, se eu for por aqui o caminho está livre. Então já memorizando essas estruturas você consegue ganhar tempo e não se assustar com a redação. Isso evita o bloqueio, evita o branco, evita você ficar pensando muito, tentando criar sem uma base. Já tendo toda essa base mnemônica com você, dos mapas mentais, técnica do coelho, técnica da matriosca, mini redação, passo a passo. Repara, todas essas técnicas que eu estou dando para você são técnicas de memorização, sim, memorização do passo a passo da estrutura, para você criar a ideia de forma mais rápida, mais simples, sem medo, beleza? Eu não estou te dando uma fórmula mágica para construir uma redação. Eu não estou te dando uma fórmula de texto, uma estrutura textual fixa, cristalizada, para você apenas incluir palavras. Não, não é isso. O que eu estou te dando é um método de você ter as ideias e a forma, o que você tem que colocar no texto de uma forma bem memorizável na sua mente, para quando você for criar o texto lá na sua prova, no seu teste, que seja, você não ter dificuldade de o que eu tenho que fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que primeiro, por onde eu começo, qual é a estrutura do texto, como eu crio argumentos. Não, criar argumentos, técnica do coelho, técnica matriosca. O que eu faço primeiro? Tema, assunto, foco. Depois vejo o que? Coerência, coesão. Mini redação. Depois da mini redação, objetividade, clareza, argumento, conclusão, título, rever a introdução. Pronto, você já sabe o que fazer. Isso ganha tempo. Isso tira o seu medo da redação. Transforma você em uma pessoa com dificuldade de produzir um texto para uma pessoa com facilidade de produzir o texto. Beleza? Então é isso aí, façam lá o quiz, façam as atividades, pratiquem bastante, leiam bastante e qualquer dúvida só perguntar lá no grupo de interação, beleza? Um grande abraço e até o módulo 9.